Olá pessoal, boa tarde, bom dia, né? Com a graça de Cristo. Agora eu vou estar falando exatamente sobre o amor, o que significa o amor, a significância da palavra amor, que aprendemos mais através da palavra de Deus, que ela tem força para santificar e para libertar os que estão presos, os que querem ser libertados de seus caminhos presunçosos, de caminhos presunçosos, de caminhos insensatos. O amor, significância da palavra amor. Vários termos hebraicos e gregos são traduzidos como amor na Bíblia, transmitindo várias nuances de significados. Em geral, a palavra no Antigo Testamento traduzida como amor é Abba, e o verbo traduzido como amar é Rab. Esses termos abrangem o amor em seu escopo mais amplo, desde o amor de Deus pelos justos. Em Salmo 146, vamos abrir em Salmos 146. Salmos 146. Salmo 146, verso 8, que nos diz: O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Provérbios 21:15 fala lá que o justo se alegra com justiça, mas espanto é para os que praticam a iniquidade. Espanto é para os que praticam a iniquidade. Os iníquos vê a justiça dos justos, a justiça de Deus, e espanta. Nós ficamos espantados com as coisas justas de Deus, com as coisas justas dos justos, dos que são cristãos, as pessoas que seguem Jesus Cristo, as pessoas que andem em Jesus Cristo. Nós estamos sendo iníquos. Devemos prestar atenção nas nossas atitudes, nas nossas falhas. Devemos abandonar. Não é certo? E etc. O amor do ser humano por Deus. Em Deuteronômios, capítulo 11. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômios. Capítulo 11. Deuteronômios, capítulo 11. Verso 1 fala assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Aqui não diz para guardar preceitos de vez em quando. Está dizendo para guardar todos os dias. Todos os dias inclui todas as horas. Amém? Em Salmos 116, verso 1. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos. Vamos voltar em Salmos 116. Verso 1 fala assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E etc. E pelas coisas de Deus. Amor pelas coisas de Deus. Em Salmo 119. Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Salmo 119. Verso 97. Que nos diz: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E etc. O amor de um homem por sua família. Gênesis 22.
amor de um homem pela sua família, em Gênesis 22. Gênesis 22, verso 2, nos diz: Acrescentou Deus: Toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. E Gênesis 24, 67. 24, 67. Fala assim. 24, 67. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e este lhe foi por mulher. Ele o amou, assim foi Isaac, consolado depois da morte de sua mãe. O amor de um homem pela sua família, né? Aí, amigos. Agora vamos para Levítico. Vamos um pouco para frente aqui em Levítico. Levítico, capítulo 19, verso 18. Que nos diz: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amar o próximo, né? Amar nossos amigos. E etc. Até o amor ilegítimo nascido da paixão. E 2 Samuel. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Samuel. Samuel. Segunda Samuel, capítulo 13, verso 1. Segunda Samuel 13, verso 1. Fala assim: Tinha Absalão, filho de Davi, uma famosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. E também em 1 Reis, capítulo 11, verso 1. 1 Reis, capítulo 11, verso 1. Primeira Reis. Capítulo 11, verso 1. Fala assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, adomitas, sodomitas, sidonias e etéias. E também e outras coisas, e etc. No Novo Testamento tem duas palavras para amor, agapé, como o verbo associado a agapão, amar, e o verbo filéu, gostar. Tem afeição por amar. O substantivo associado, filia, amizade, amor, não ocorre no Novo Testamento. O grego tem uma terceira palavra para amor, eros. Amor principalmente no sentido de paixão sexual. E o verbo associado a eros, amar apaixonadamente. Mas essas palavras não ocorrem no Novo Testamento. Antigamente, pensava-se que agapé fosse uma palavra distintamente cristã, pois não havia sido descoberta nenhuma ocorrência dela em fontes seculares. Depois foram sendo encontrados vários exemplos claros de seu uso, fora da literatura cristã. Contudo, a escassez desses exemplos, bem como a frequência de ágape na literatura cristã, mostram que os cristãos adotam esse termo de maneira especial para descrever
o conceito mais elevado de amor revelado no Evangelho. Deus é ágape, em 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 João, capítulo 4. Capítulo 4, verso 7. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Fala assim: Amamos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E seu amor, assim como o de Cristo pelos seres humanos, é representado pelo termo ágape, em Romanos 5, verso 8. Vamos voltar em Romanos. Romanos 5, verso 8. Nos diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, de fato, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Vejamos que o Romanos 5, verso e o verso 9 nos diz: por meio do seu sangue fomos justificados. Muito mais ainda, por meio dele somos salvos da ira de Deus. Por meio da minha obediência, é subido como aroma agradável a Deus. E por meio de Jesus Cristo, nós somos salvos da ira de Deus, que vai vir no final dos tempos, para os iníquos. O seu amor, assim como o de Cristo pelos seres humanos, é representado pelo termo ágape em Romanos 5, verso 8, agora em Efésios, capítulo 2, verso 4, que nos diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Primeira João, capítulo 3, verso 1. 1 João. Fala assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E também, e etc., né? HP também descreve a relação entre Deus e Cristo. Lá em João, capítulo 3, verso 35. Em João, capítulo 3, verso 35, que nos diz: O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. E também Romanos, capítulo 12, verso 9. Romanos 12, verso 9 nos diz: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nós temos que detestar o mal, nós temos que eliminar o mal, aniquilar o mal de nossa vida. Nós devemos deixar o mal de lado, ignorar o mal e apegar-se ao bem. E etc. E é listrado como um fruto do Espírito, sendo o primeiro dos frutos mencionados na Bíblia. Em Gálatas 5, 22. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas,
Gálatas 5, verso 22. Os frutos do Espírito, né? Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. E a definição clássica de ágape é encontrada em 1 Coríntios, capítulo 13. Após mencionar vários dons, aquisições espirituais, em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo nota que o amor é o caminho das sobremodo excelente. Verso 31. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios capítulo 12. Coríntios 12. Verso 31, que nos diz: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Entre as qualidades permanentes, fé, esperança e amor, ele menciona o amor como a maior delas. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor destes é... Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Em várias outras passagens, traduz ágape como caridade. Esse termo veio a significar amor divino. Amor em sua perfeição. Filói, amar, gostar. Beijar ocorre com muito menos frequência do agapão. O amor representado por filéu é amor efetuoso ou sentimental, baseado mais em sentimentos e emoções do que amor representado por agapão. Exemplos de seu uso são em Mateus capítulo 6, verso 5. Mateus capítulo 6, verso 5. Vamos em Mateus capítulo 6, verso 5, que nos diz: E quanto orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para que serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E em Mateus capítulo 10, verso 37. E Jesus Cristo fala para amar a Deus, né? Capítulo 10, verso 37. Ora, ama seu pai. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Verso 38. E quem não toma sua cruz, vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achará. Então, venhamos a entender o significado do amor, biblicamente. E também em Mateus 23, verso 6. Vamos em Mateus 23, verso 6, que nos diz: Ame em primeiro lugar
amem o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E também em João capítulo 11, verso 3. Em João capítulo 11, vamos abrir nossa Bíblia em João. Capítulo 11. Em João capítulo 11, verso 3, que nos diz: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas? E 36. Em João 11, verso 36, que nos diz: Também disseram os judeus: Vede quanto o amava. Vede quanto o amava. Etc. Esse tipo de amor nunca é ordenado na Bíblia, pois é em a maior ou menor grau, espontâneo, como o de um pai, em Mateus capítulo 10, verso 37, que diz que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que Jesus Cristo não é digno dele. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que Jesus Cristo não é digno dele. O amor é representado por agapão. Entretanto, é ordenado em Mateus capítulo 5, verso 5, Mateus capítulo 5, verso 44. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 44. Mateus capítulo 5, verso 44. Nos diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós não devemos orar mal, devemos orar bem. E Efésios 5, 25. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 5, 25. Nos diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E etc. Isso é possível porque agapé é um princípio e pode ser descrito como um amor de respeito e estima, um amor que coloca em ação as faculdades mais elevadas da mente e da inteligência. É esse tipo de amor que o cristão deve exercer, até para os seus inimigos. Mateus 5, verso 44. Ou seja, ele deve tratar seus inimigos com devido respeito, mas não lhe é ordenado que tenha uma cálida afeição emocional por eles, como a que lhe seria exigida, se lhe tivesse sido ordenado que mostrasse a eles o amor representado por Filho. Então devemos saber a significância do amor. Que amor que o cristão deve ter na sua vida, no seu meio cotidiano, nesse mundo de obstinação, de desagrados, mundo de perdição. Jesus Cristo diz: o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Vamos procurar não errar, a não saber da Escritura. Jesus diz em Mateus 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras e não por poder de Deus. Que Deus abençoe vocês, tudo de bom em Cristo Jesus.